Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo e o tema de hoje será sobre a datação do Evangelho de Marcos, ok? Eh, Inclusive o Evangelho de Marcos, que hoje é considerado o evangelho mais antigo que temos hoje na Bíblia, né? Dos quatro evangelhos, o Evangelho de Marcos seria aquele que é considerado hoje o mais antigo. Não foi assim sempre, né? Durante muito tempo acreditou-se, de acordo com de acordo com a tradição, que o Evangelho de Mateus seria o evangelho mais antigo, mas algumas evidências têm demonstrado que não, Marcos seria o evangelho mais antigo. Mas eu não vou tentar provar se isso é verdade ou não. O ponto aqui é o seguinte: é trabalharmos com a datação que envolve o próprio Evangelho de Marcos. E aí eu queria trabalhar com vocês é, com a perspectiva de que o Evangelho de Marcos teria sido escrito antes de 70. A maioria dos estudiosos coloca o Evangelho de Marcos pós-70, tá? E Lucas e Mateus ali no ano 80, e João muito mais tardio, né? O Evangelho de João, ali no finalzinho do primeiro século, década de 90. Mas eu sou da opinião de que o Evangelho de Marcos ele é datado da década de 60, tá certo? Ou seja, antes ou anterior é anterior à década de 70, tá bom? E quais são as evidências que eu utilizo para comprovar isto ou para dar base a essa tese? Ora, eu tenho alguns testemunhos, tá certo? Da tradição, por exemplo, os testemunhos dos pais da igreja, né? Como Irineu, por exemplo. Temos o testemunho de Clemente de Alexandria, tá bom? Temos, antes desses dois, o testemunho de Papias, tá bom? E o de Jerônimo. Então, eu vou falar sobre esses testemunhos em, rapidinho aqui com vocês, tá certo? E a gente vai ver até que ponto isso faz sentido, se é possível harmonizar esses testemunhos aqui. Na minha opinião, sim. Eles não se contradizem, o que pode ser um bom indicativo de que, de fato, a teoria de que Marcos é anterior a 70 faz, de algum modo, mais sentido, por assim dizer. Então, primeiro, vamos começar por Papias. É importante a gente ser honesto aqui. Aquilo que temos sobre Papias foi preservado por Eusébio no século IV. Ou seja, as obras de Papias, elas não existem mais, tá? Simplesmente não existe, tá bom? E aquilo que temos sobre Papia é de segunda mão. A gente tem a partir do testemunho de Eusébio de Cesareia, que é o pai da igreja, que é do século IV, né? Agora note, Papias ele sustenta, por exemplo, que Marcos ele foi um intérprete de Pedro, tá certo? Ou seja, Marcos escreveu o seu evangelho a partir do testemunho de Pedro. Marcos ele não tinha sido testemunha ocular de Jesus, tá bom? Ele não era assim um apóstolo de Jesus ali, os 12, né? Que compunha ali os 12. Então, aquilo que Marcos escreveu e que está no evangelho ele escreveu a partir do testemunho de Pedro. Ele conheceu Pedro, tá certo? E registrou aquilo que Pedro estava falando sobre Cristo, tá bom? O outro testemunho que fala neste mesmo sentido é o de Irineu, né? Irineu, ele vai sustentar a mesma coisa. Ele vai dizer que Marcos também, ele foi um intérprete de Pedro, tá certo? Isso está escrito, por exemplo, em Contra Heresias, no livro 3, tá certo? No primeiro capítulo. Então, vocês podem conferir. Ele vai sustentar isso, que Marcos também ele tinha sido o intérprete de Pedro. Então, temos o testemunho de Papias aqui, que mesmo de segunda mão, parece se conformar com o testemunho de Irineu, tá bom? Eu estou falando aqui do século II, né? Papias do século II, né? Papias do século I e o século II, né? Entre esses dois séculos aí. Irineu, século II. Então, temos também Clemente de Alexandria, por exemplo, que vai escrever uma coisa muito interessante, tá bom? Clemente de Alexandria, que nasceu no século II, tá bom? No ano 150, e morreu no ano 215, tá bom? Ele vai escrever um livro, né? E ele vai escrever esse livro, o nome do livro é História Eclesiástica, tá bom? Capítulo 2, capítulo 2 e o ponto 15, tá certo? E ele vai escrever o seguinte aqui: é tão grande a alegria de luz brilhou nas mentes dos ouvintes de Pedro,
Não, e tão grande alegria de luz brilhou nas mentes dos ouvintes de Pedro, que eles não estavam satisfeitos com apenas uma única audiência, ou com o ensino não escrito do evangelho divino, mas com todos os tipos de súplicas eles suplicaram a Marcos, que era o seguidor de Pedro e cujo evangelho é existente, para deixar para trás com eles, por escrito, um registro do ensino passado para eles oralmente. Ou seja, aqui está claro, né? Marcos, ele foi, de fato, o intérprete de Pedro, tá bom? Conforme o testemunho aqui de Clemente. Agora não fica só em Clemente, tá bom? E mais, Clemente vai dizer que, obviamente, Pedro ainda estava vivo quando Marcos ali estava interpretando, né? Estava ali pegando aquelas informações de Pedro, tá bom? A outra coisa que é importante a gente falar é que Jerônimo, certo? Jerônimo, ele vai escrever em Homens Ilustres, capítulo 8, e vai revelar o seguinte, que Marcos morreu ali no ano 62, tá certo? Depois de Cristo, em Alexandria. Marcos, ele era da igreja de Alexandria, né? Ele passou um tempo em Alexandria, ele foi um bispo de Alexandria, tá certo? Que vai ser substituído, inclusive, por Aniano. Aniano vai assumir a função dele justamente ali em torno de 62, 63, de acordo com o testemunho de Eusébio, né? Em História Eclesiástica, tá certo? E esse Aniano, ele substitui justamente 62 e 63, ou seja, o que parece se conformar com o que Jerônimo está falando. Jerônimo disse que Marcos morreu em 62, certo? E diz que Aniano vai assumir, né, o episcopado, por assim dizer, depois, ou seja, no momento, no mesmo ano praticamente. Então isso pode ser um indicativo de que Marcos tenha morrido ali e que Aniano tenha substituído ele, né? Então parece que faz sentido acreditar que Jerônimo, de fato, está falando a verdade aqui em Homens Ilustres, no capítulo 8, né? Parece que os testemunhos, eles se confirmam aqui, tá certo? E a tradição, ela diz, por exemplo, que Pedro morreu depois, né? Ou seja, Pedro morreu entre 64 e 68, no contexto das perseguições de Nero. É o que a tradição nos fala. Então, só depois da morte de Marcos, o que se confirma, né? O que bate com o testemunho que a gente falou, de Irineu e Clemente, que diz que Marcos foi intérprete de Pedro, tá certo? Enquanto Pedro ainda estava vivo. Então, parece que esses testemunhos aqui, eles se harmonizam muito bem, tá certo? Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui, ó? A gente pode chegar à conclusão, tá certo, de que todos esses testemunhos, sendo verdadeiros, se harmonizam, tá? Marcos escreveu a partir do testemunho de Pedro, enquanto este ainda estava vivo. Assim sendo, é provável que Marcos tenha sido escrito antes mesmo de 62, obviamente, né? Se ele morre em 62, ele deve ter escrito antes. Ou seja, 60, 61, por ali, né? Pode até puxar mais para baixo um pouquinho, né? Para a década de 50, mas enfim. Eu sou da tese de que ele escreveu ali em 60, 61, um pouco antes de morrer, tá certo? Então, de acordo com todos esses testemunhos, a gente pode sugerir sim que Marcos pode ter escrito o seu evangelho na década de 60, ou seja, muito antes da opinião majoritária dos estudiosos hoje, que falam que ele foi escrito após 70, tá bom? Claro que isso aqui é uma hipótese, tá bom? Eu não estou falando isso como uma verdade incontestável, mas pouco importa. Mesmo que Marcos tenha sido escrito em 70, a inscrição de Marcos, né, o que está relatado no Evangelho de Marcos, ele continua em relação aos fatos ocorridos, né, o tempo ali entre os fatos ocorridos e o testemunho de Marcos é um tempo muito curto, em comparação com toda a literatura de outros personagens da antiguidade. Você pega, por exemplo, um personagem como Alexandre o Grande, os primeiros biógrafos de Alexandre o Grande vão escrever sobre ele 200, 300 anos depois, tá certo? Então a confiabilidade dos evangelhos aí se faz visível, né? Porque o tempo é muito curto. Quando Marcos escreve, ainda existiam testemunhas oculares, tá certo? Então, eu acho que deu para entender mais ou menos o que eu quis falar aqui. Então é isso. Então, obrigado aí. Deus abençoe todos vocês.